Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa última monitoria, eu falei sobre citoesqueleto e fiz alguns exercícios sobre citoesqueleto e também sobre organelas, cloroplasto, tá? Por exemplo. Só que esse é um tema que é muito pertinente de vocês saberem sobre ele. É bem importantinho. E pode ser que eu não dê ele nas nossas aulas nas quintas-feiras, tá bom? Então eu gravei esse vídeo para todo mundo conseguir ver com calma em casa, até porque é um tema mais complexo, mais difícil da gente entender visualmente, vocês vão ver. Então é legal que tenha uma videoaula e vocês possam ver a qualquer momento, ok? Então, começando, a gente tá falando de célula ainda, né? Não saímos das células. Então, vou começar aqui desenhando uma célula. Imaginem essa célula específica que eu vou desenhar aqui, tá? Ela tem o núcleo dela, ela teria as organelas aqui, mas eu não vou desenhar, tá? E olha qual que tá sendo esse formato dela aqui, ó. Que formato é esse? Né? A célula, ela tá meio que derretendo para baixo, né? A membrana plasmática dela tá derretendo para baixo. E o formato dessa célula tá muito diferente, né? Ela tá parecendo uma ameba, ameboide, né? Enfim, desculpa. Às vezes buga. Ameboide, né? Nós, seres humanos, também seríamos assim, desse jeito, todo ameboide, tipo uma massinha ameba, né, amoeba. Só que nós não temos esse formato ameboide porque nós temos o nosso esqueleto que mantém o formato do nosso corpo como ele tem que ser. No caso dos humanos, é o formato que nós conhecemos. No caso dos outros animais, é o formato que a gente conhece também, né? Então, os ossos fazem isso, tá? Então, os ossos são partes do esqueleto, né? E uma célula, como uma, não, todas as células também precisam ter esqueleto. Só que aí já é um nome diferente para o esqueleto delas. O nome disso é citoesqueleto, tá? O nome do esqueleto da célula é citoesqueleto. Essa aqui é uma célula sem citoesqueleto, tá? Só que aí, quando ela tem o citoesqueleto, que todas vão ter, beleza? Elas vão ganhar o formato padrão delas, que a gente já conhece como as células eucariontes. Muitas delas são assim, né? Tem um núcleo aqui no meio e as organelas que teriam aqui, mas eu não vou desenhar. Assim, redondinha. Também tem células eucariontes animais que são desse formato retangular aqui e com núcleo aqui na base, tá bom? Geralmente essas células elas têm ou cílios aqui, ou elas são células que têm microvilosidades, tipo assim, ó. Vocês estão vendo que eu desenhei de uma maneira diferente, né? É diferente. Isso aqui não é igual a isso aqui. E eu vou explicar o que são essas coisinhas que eu desenhei agora de novo, beleza? Então, a célula com citoesqueleto, aqui é com citoesqueleto, vou botar aqui, ó, com esqueleto, né? Ela fica com o formato correto. Então, o citoesqueleto serve para conferir formato correto à célula. Então essa já é a função, assim, primária do citoesqueleto, tá? Todos vão ajudar no formato. Todos os citoesqueletos. Como assim todos, professora? Pois é. Porque, na verdade, dentro do citoesqueleto, existe um conjunto de tipos de esqueletos diferentes, tá bom? Então, olha, vamos falar dos microtúbulos agora. Eles são um tipo de citoesqueleto, os microtúbulos. Tem 4 funçõezinhas aqui, muito importantes. A primeira já falamos, que é a função estrutural, né? Então eu vou desenhar de verde aqui, né? Tudo de novo. Tem sempre 2 centríolos aqui no meio. Desses centríolos vai irradiar os microtúbulos, que vão dar suporte no citoplasma, deixar o citoplasma mais estruturalmente rígido, com formato específico, né? Então eles vão nessa direção aqui, tá? E aí eles impedem que essa célula fique com esse formato aqui, que é um formato ruim, tá? No caso, para essa célula. Então esse formato aqui, redondinho, é conferido pelos microtúbulos, principalmente, tá? Como assim, professora? Olha aqui. Esses são os microtúbulos. Tô passando meu mouse agora. Isso aqui é um filamento de microtúbulo. Ele é desse jeitinho. Então são vários fios, filamentos, ok? E olha como ele fica arranjado na célula. Isso aqui é uma célula, tem um núcleo aqui no meio, que é essa bola mais amarelo, esverdeado, não sei essa cor aqui qual é. Mas olha aqui, no meio, próximo ao núcleo, tem sempre 2 retângulozinhos que representam os centríolos. Deles vão irradiar cada um desses filamentos vermelhos, que são os microtúbulos. Tá vendo que lindo? Tá explicando, microtúbulo em vermelho. Só mudou a cor. Na outra foto que a gente viu, tava em verde. Tá? Eu botei em verde aqui. Só mudou a cor. Mas muito legal, né? E eles conferem à célula esse formato dela. Beleza? Isso é uma das funções. Além disso, os microtúbulos também auxiliam o transporte de vesículas intracelulares. Lembra? Lembra que o complexo de Golgi empacota moléculas em formato de vesículas? As vesículas são bolsas que dá para colocar moléculas dentro, por exemplo. Né? Então, olha aqui. Eu vou desenhar aqui uma vesícula em amarelo. Vesícula fechada. Fechou. Dentro dessa vesícula, eu vou ter solutos, que são moléculas aleatórias, que eu não sei aqui, mas poderiam ser moléculas que eu sei, né? E essas vesículas têm que ir do lugar A para o lugar B, por exemplo. Elas têm que ir do lugar A para o lugar B. Como é que elas vão dentro da célula? Ir para uma região A para uma região B. Os microtúbulos, como eles estão irradiados desse jeito, eles formam caminhos, passarelas, tá? Pontes
em que essas vesículas podem ser transportadas. Então, vou desenhar de verde aqui os microtúbulos, novamente, para a gente ver. Eles formam, então, ó, um caminho, uma passarela, que elas podem, então, ser transportadas. Eu tô desenhando bem resumido, mas tinha que ser várias bolinhas, né? Que nem essa foto aqui mesmo. Várias bolinhas, e aí formam um caminho reto. Só que ela não anda sozinha, essa vesícula. Vai precisar de uma proteína que pegue essa vesícula, ela tem 2 pezinhos, e leve essa vesícula do ponto A até o ponto B. Como assim? Não entendi, professora. Olha aqui. Uma foto, um microtúbulo em verde, e aí essas são as proteínas que podem levar as vesículas para algum lugar. Tinha que ter vesícula aqui, agarrada. E essas são. Como assim? Ainda não entendi, professora. Então eu vou te mostrar um vídeo rapidão aqui, ó. Isso aqui é um microtúbulo se formando. Ele é formado por vários pontinhos desse que se formam, se juntam, né? Tá se formando. Tá indo numa direção, se formando. Agora ele tá se... ele tá se desformando, né? Ele tá se desenrolando tudo. Porque ele faz isso, ele tá constantemente fazendo isso. Formando o caminho, depois ele sai, tira o caminho. Olha que legal. A proteína motora segurando uma vesícula grandona e transportando na passarela que o microtúbulo é. O microtúbulo tá aqui, no mouse, ele forma uma passarela. Essa é a proteína motora, que tem 2 pezinhos e 2 mãozinhas. E ela tá transportando essa bola enorme, que é uma vesícula. Só pra vocês saberem, esses pontinhos aqui que estão saindo, esses pontinhos pretos da vesícula, são proteínas. Tá bom? Essas proteínas, elas são proteínas que podem, por exemplo, determinar onde que essa vesícula toda vai entrar, onde que ela pode entrar, onde que ela não pode entrar. Tá bom? Então olha que legal, né? Muito maneiro esse vídeo. A proteína transportando a vesícula em cima do microtúbulo. E como sua terceira função, os microtúbulos vão formar o fuso mitótico das divisões celulares na mitose e na meiose. Então, temos aqui uma célula, essa é a carioteca do núcleo, o envelope nuclear, esse em vermelho é um cromossomo. Uma célula tem vários cromossomos, essa aqui tem um só. Uma célula, para entrar em mitose, vai ter que duplicar seus cromossomos. Então agora eu tenho um cromossomo duplicado. Mas agora esse cromossomo precisa se dividir ao meio, dividir suas cromátides. Então, ó, a célula perde o envelope nuclear e ganha essas regiões verdes aqui, essa desse lado. E de cada região verde vai sair um fio, um filamento de microtúbulo, que vai puxar as cromátides, aqui tem 2, desse cromossomo. Vai puxar, ó, para a direção oposta do cromossomo. E puxa, cada um para o seu lado. Então, gente, depois essas células vão se dividir e formar, ó, células independentes, com cromossomos simples, não duplicados, né? Qual é o citoesqueleto que faz, então, essa divisão das cromátides? Ele está em verde aqui, e são os microtúbulos. Isso tudo que vocês estão vendo, desse lado e desse aqui, é um fuso mitótico, e dele irradia um microtúbulo que puxa as cromátides. Show? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu vou abrir esse vídeo. Ele tem uma música, mas eu não vou mostrar. Então essa aqui é uma mitose. Presta atenção, ó. Aqui é um centrosomo, aqui é outro centrosomo. E esses são os microtúbulos. Vários microtúbulos estão agarrando em cada cromossomo, cada lado do cromossomo, e vão puxar, separou as cromátides, tá vendo? Puxou, virou 2 células diferentes, vai formar de novo a carioteca. Aqui elas vão formar células independentes. Foi bem rápido, não dá pra voltar, porque é vídeo do Instagram, né? E aí, esses são então os microtúbulos. Volta no vídeo para vocês entenderem melhor, beleza? Pesquisa mais vídeos sobre isso, para vocês entenderem melhor essa dinâmica. Turma, vamos ver então a última parte. A última função dos microtúbulos é de compor estruturalmente cílios e flagelos. Então vamos lá, eu desenhei aqui já para adiantar. Esse é um espermatozoide, vai estar nadando para esse lado aqui, né? Essa seta indica. E tem a cabeça do espermatozoide e o flagelo dele, que é a cauda também. Né? Como essa cauda se mexe? A gente sabe que o flagelo ele se mexe. Né? Como que isso acontece? Gente, aqui na base eu vou ter bastante mitocôndrias para fornecer energia para uma proteína que vai rodopiar esses filamentos verdes do flagelo. Então ela vai rodopiar esses filamentos dentro, que são os microtúbulos, porque estamos falando de microtúbulo, e aí o flagelo todo vai rodar, a cauda do espermatozoide roda e ele nada pra frente. Agora vamos olhar essa outra célula. Isso aqui é uma célula retangular com núcleo, e ela tem essas protuberâncias aqui, que são nada mais do que cílios. Os cílios, eles se movem, tá? Como eles se movem, a analogia é a mesma. O que eu falei aqui funciona aqui. Só que eles não vão se mover nesse movimento aqui de rotatório, eles vão se mover para a direita, para a esquerda, para a direita e para a esquerda, tá? Então não é rotatório. Então, olha, também cada cíliozinho vai ter microtúbulos dentro que vão ser energizados e movidos para nadar para a direita, para a esquerda, ou melhor, né, para fazer esse movimento da direita para a esquerda. E assim, se eu tenho substâncias aqui, elas vão ser transportadas, seja para a direita ou para a esquerda, tá? Quais são as funções do filamento de actina, então, gente? Eu peço desculpa porque minha voz está doendo, então vou falar com mais calma.
Eu tenho aqui também 4 funções dos filamentos de actina, vou representar eles assim, de vermelho, tá? A primeira é a manutenção do formato celular. Vamos ver melhor, depois a endocitose e a exocitose, eu vou explicar também. Terceira, forma o anel contrátil nas células em divisão celular. Tem a ver com essas células aqui, ó, que estão essa, que são uma única célula só, né, mas que vão entrar, ó, em divisão celular. O anel contrátil vai se formar aqui, a gente vai ver. 4. Fomenta a movimentação ameboide de alguns organismos unicelulares, como os protozoários. Bora ver isso melhor. Então, como a primeira função, que é a manutenção do formato celular, como o microfilamento de actina contribui para isso? É bem simples. Ele vai estar sempre aqui no citoplasma da célula, nesta região periférica do citoplasma. Então, todo esse vermelho é o microfilamento de actina, que é uma proteína, né? Todos esses que a gente está vendo aqui, esses filamentos, são proteínas. E aí ele fica aqui, bem organizadinho, na periferia interna, pertinho da membrana plasmática da célula. E aí, se alguma coisa bater na célula, a célula resiste um pouco, porque tem esses microfilamentos aqui embaixo para absorver essa batida, para resistir, né? Para dar, então, a manutenção do formato celular. E por causa dos filamentos de actina, que também podem se chamar microfilamentos só, né? É que a célula não perde o seu formato. Ela fica com esse formato que ela deve ter, seja uma célula que deve ter o formato retangular, ou uma célula mais redonda, ou um neurônio, que vai ter esse formato aqui, né? Então, o filamento de actina está presente em todas essas células para manter o formato celular específico delas, beleza? Então, foi. Endocitose e exocitose. Bom, agora que nós sabemos que os microfilamentos, ou o filamento de actina, estão por toda a periferia de todas as células, eucariontes, né? Tem que ser eucarionte. Sabemos que eles estão aqui também. E aí vem a exocitose, né? Deixa eu abaixar um pouco. Na verdade, aqui é endo ainda, né? Endocitose. Endo, entra. O que vai entrar, gente? Solutos. Então, ó, esses azuizinhos são solutos. Eles vão se aproximar da membrana plasmática, reta aqui, né? E vão entrar. Vão ser absorvidos pela membrana plasmática. Vai formar uma bolha aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Basicamente assim, ó. Quando ele já entrou, ele vai ficar assim, ó. Uma bolha de membrana com coisas dentro. Isso é uma vesícula, tá? E aí tem esses solutos dentro. Que soluto é uma molécula, que não é água, né? Qualquer molécula sem ser água. E aí o que faz essa membrana se formar desse jeitinho é, de fato, os microfilamentos, a quitina que estão aqui. Eles vão se esticar pra dentro e aí depois vão fechar bem aqui, ó. Vai haver, então, um fechamento dessa membrana bem aqui. Né? Os filamentos vão voltar a ficar naquela região e aí vai se fechar essa entrada e a célula volta com o formato normal dela. Que nem essa aqui ao lado que a gente viu, né? Que nem essa aqui que a gente viu, vai voltar esse formato. Beleza? E a exocitose? É o contrário da endocitose. Na endocitose, os solutos entram. Na exocitose, os solutos saem. Então, já sabe, né? Teria aqui em toda a célula, teria ali os filamentos de quitina. E eles vão fazer essa abertura aqui, para que os solutos de dentro da célula saiam. Eles estão aqui dentro, né, os solutos. Mas eles vão sair, porque os filamentos ajudaram a abrir um espaço, vão sair. Esses microfilamentos de actina vão fechar de novo aqui, vão se fechar. Não, nada mais vai sair agora. E, por fim, isso aqui vai se formar uma vesícula com solutos que eu botei de cor verde dentro, que vai para algum lugar do sistema sanguíneo, para outra célula, tá? Então, isso sai, exocitose. Exocitose me lembra, ó, me lembra ext, em inglês, né? Em inglês, ext. Ext é saída. Estou traduzindo. Então, exocitose, ext é saída. E endo é entrada. Beleza? Agora, uma outra função dos microtúbulos é a formação de um anel contrátil. Como assim contrátil? Vamos ver que vai ter um anel em algum momento e ele vai se contrair nele mesmo, ficar menor, e assim vai acontecer alguma coisa. Como? Vamos para essa célula aqui, ó. Aqui, a célula em mitose. Poderia ser meiose também. Vai passar aqui as etapas da mitose e vai chegar nesta etapa aqui que se chama citocinese. A gente vai aprender isso melhor lá pra frente. A citocinese é a separação dessas duas células que estavam unidas. Elas vão se separar e vão virar duas células diferentes. Mas para elas se separarem, precisa dos microfilamentos de actina, tá? Ops. Então, como que isso vai acontecer? Lembra, tem microfilamento em toda a periferia da célula, gente. E uma hora, eles vão, ó, vir pra cá, porque eles vão falar, olha, vocês têm que ir cada um pro seu lado, células. Vocês já têm dois núcleos. Vocês têm que se dividir. E aí esse anel contrátil vai dividir essas células ali, o citoplasma dessas células, para, no final de tudo, termos duas células individuais, cada uma com o seu... Opa, ficou horrível, né? Cada uma com o seu microfilamento de actina específico, né? E volta aqui dentro. Certinho. E por último, os microfilamentos ajudam na movimentação ameboide. Que é uma movimentação mais simples, não são pés, né? Não são pernas, nem patas. É uma célula unicelular que tem
o citoesqueleto de actina, em vermelho, e de alguma forma essa actina, ela vai começar a ficar maior aqui embaixo, ó. Ó, ela vai começar a ficar maior aqui, e vai fazer com que a membrana plasmática desse serzinho unicelular vá pra frente, né? Aí esse serzinho vai agarrar aqui, e vai conseguir ir pra frente, ir pro lado, né? Andar, digamos assim. Então esses microfilamentos de actina vão servir como pezinhos internos, que vão estar empurrando a membrana plasmática dessa célula por dentro e fazendo essa célula grudar no chão à sua frente, e aí esse serzinho anda para frente. Ou para trás, né? Depende da direção que você quer. Por fim, eu tenho os filamentos intermediários, que têm pouquíssimas funções principais pra gente decorar. Tem outras, mas pro Enem essas são suficientes. Então, a primeira é conferir maior resistência à célula contra choques mecânicos. Como assim? Os microtúbulos, eles ficam, ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eles ficam, assim, nesse sentido da célula, né? Eles normalmente saem daqui, da periferia, e vão e passam pelo meio da célula. Gente, se uma pessoa chegar aqui e pisar nessa célula, que também, além de filamentos intermediários, tem actina e microtúbulos, essa célula, teoricamente, não vai se estragar, não vai ser espremida tão fácil. Claro, uma força de um pé consegue, né? Mas falando molecularmente, a célula é bem rígida. Quase nada vai estragar essa célula, molecularmente, tá? Inclusive, por isso que vocês podem puxar a pele de vocês do braço agora, e suas células não se deterioram com tanta facilidade, porque tem muitas fibras proteicas, como essas que a gente está vendo hoje, para conferir maior resistência à célula. Mas os filamentos intermediários em si conferem essa resistência contra choques mecânicos, então é contra amassamento, né, fricção. Além disso, outra função deles é ancorar o núcleo celular no lugar. Cada célula tem um núcleo e esse núcleo fica num lugar específico, tá? Quem bota o núcleo no lugar específico e quem ancora e deixa lá o núcleo imobilizado no lugar específico são esses filamentos intermediários. Então eles estariam aqui, ó. Não, assim não ficou bom, deixa eu pegar aqui. Eles estariam aqui em volta de todo o núcleo pra falar, olha, núcleo, o seu lugar é aí, você fica aí, tá? Então é isso, eles ficam aqui em volta do núcleo, conferindo o local do núcleo. Pessoal, então a aula foi essa. A gente viu aqui sobre o citoesqueleto. Ficou terrivelmente ruim essa escrita. Vimos que tem 3 tipos, né? Os microtúbulos, filamentos de actina, ou microfilamentos de actina, ou só microfilamentos, e os filamentos intermediários. Vimos a função de cada um deles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, chama no zap. Beleza? Tchau, tchau, gente.